Vamos ver agora alguns textos para a gente ver, tentar definir aqui que tipo de texto que verificar algumas características, tá certo? Para depois a gente vai ter aula só de exercício, tá? Exercício de banca, prova completa, mas aí eu vou deixar finalizar o conteúdo para a gente fazer um módulo só de exercício. Então vem aqui que ele diz assim, ó. Nem bem chegara de lá e já tinha de ouvir o que diziam dele depois que partira. A primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha, sempre disposta a disseminar novidades, verdadeiras ou não. Então, Antônio, soube que você rompeu o noivado. Soube que você não, né, gente? Esse texto aqui, olha, nem bem chegara, lá o pretérito mais que perfeito, a indicação de uma ação anterior a outra. E já tinha de ouvir o que diziam dele depois que partira. Olha a ideia de sequência, gente. Ele partiu e depois ele chegou, não é? A primeira a anunciar uma das fofocas foi a vizinha. Aí ele ouviu a fofoca, tá vendo? Sempre disposta a disseminar novidades, verdadeiras ou não. Olha o discurso direto. Então, Antônio, soube que rompeu o noivado. Aqui eu tenho um tempo que é dinâmico, eu tenho um personagem, eu tenho o espaço, não interessa se eu consigo defini-lo ou não, eu tenho um texto de base narrativa. Pessoal, olha que é muito importante uma informação, embora aqui não haja os dois pontos, que é normalmente comum para iniciar um discurso direto, eu sei que esse travessão aqui é a estrutura da fala, eu sei que aqui eu tenho uma marca de discurso direto. Discurso direto é quando o narrador, ele fecha a boca e permite que o próprio personagem fale por si. É importante saber esses tipos de discurso. Eu vou até trabalhar com a transposição de discurso mais lá na frente, sabendo que o discurso pode ser direto, quando eu tenho a fala própria do personagem, ele pode ser indireto, quando direto, quando é o narrador que conta a história, eu sei a história pela boca do narrador, e tem o tal do discurso indireto livre. O indireto livre é quando você tem algumas inserções do discurso do personagem no meio do discurso do narrador. Isso aqui não é muito comum de cair na prova, não. O importante, eu até vou dar exemplo, eu vou trabalhar com discurso no último módulozinho, tá? Importante em prova mesmo é a gente saber do discurso direto e indireto. Às vezes cai na sua prova, no conteúdo lá no edital está escrito retextualização. Retextualizar é construir o texto sob novas condições. É tirar o discurso direto e mudar para o indireto. É tirar marcas de formalidade, deixando o texto mais adequado para uma situação mais formal de uso. Nós vamos trabalhar com isso. Só agora eu queria que você soubesse, é comum na narração, a narração te conta uma história. O narrador, ele pode contar a história ou em algum momento ele pode dar a voz para o próprio personagem contar. O teatro, que é um gênero de texto específico, é comum nós sabermos a história pelo próprio diálogo, né? Pela própria conversa entre os personagens. Então aqui tem um discurso direto, o texto ele é narrativo, chique demais. Esse texto é uma prova da Fundação Carlos Chagas, tá? Caiu num tribunal, um TRT. Esse outro texto caiu na Sesgran Rio. Esse texto aqui, gente, ele é um texto misto. Você tem aí linguagem verbal e linguagem não verbal, que é imagem. Quem cobra texto imagem, né, gente? Texto misto ou só imagem, é basicamente a IDECAM. Às vezes a FUNRIO cobra, né? Mas e a FGV? Caiu, vez ou outra, na FCC. ESAF e CESP basicamente trabalham com textos verbais. A FCC também basicamente é texto verbal, mas já caiu vez ou outra. Aqui eu tenho personagem, eu tenho espaço, eu tenho uma sequência temporal. De novo, eu tenho um texto de base narrativa. Veja que esse texto de base narrativa, ele não tem um narrador. Eu tenho apenas a presença do discurso direto. Aqui é bonitinho, porque aqui tem uma implicação gramatical bem legal nesse texto,
porque a personagem diz, tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não, o cachorro. É legal aqui, gente, porque nós podemos trabalhar a questão das aspas, daqui a pouquinho eu comento isso com vocês. Tem um cachorro aqui querendo entrar, quando ela coloca o que é o uso de um artigo indefinido, generaliza o cachorro como se ele fosse um qualquer. O Snoopy responde, na verdade ele não responde, ele pensa, esse aqui é um balãozinho de pensamento, ó, um cachorro qualquer não, cara, eu sou o cachorro. O uso dessas aspas indicam que essa fala aqui, ó, foi da personagem e o Snoopy aqui, ele não concorda com isso, né? Na verdade, é legal, gente, outro dia caiu numa prova falando o uso das aspas indicam que o autor não concorda com a informação trabalhada ou com a informação imposta. É possível, aspas, fazerem isso. Por exemplo, eu posso dizer, os homens são superiores, entre aspas. Tipo assim, eu não concordo muito, tá? Por exemplo, viu, gente? Fica bravo, não. Embora não seja mesmo. O fato aqui é que nesse outro, quando ele fala o cachorro, e aí essas aspas já não tem esse papel. Na verdade, é que ele está dando ênfase, dizendo eu sou o cara, certinho? Então, de novo, eu tenho um texto de base narrativa. Vamos para o terceiro texto. De novo, um texto misto, um texto híbrido. Esse tipo de texto a FGV gosta, né? Nós vamos ver que é uma charge, né? A própria fonte nos ajuda. E ele diz assim, terrorismo. Engraçado que a charge, às vezes, o título é que dá o link, né? Que vai dar o link da interpretação do texto. No Iraque, a gente pega um carro, enche de dinamite e joga ele contra o alvo. Então, no Iraque, terrorismo é isso. No Brasil, a gente pega um carro, enche a cara de gole e sai dirigindo. A gente pode inferir e deduzir que esse é o terrorismo no Brasil. Veja que aqui eu tenho características do texto. A charge, ela é um texto híbrido, porque ela tem características de um texto narrativo, você tem um diálogo ali, mas aqui o seu objetivo, na verdade, é levar o leitor a uma reflexão, não é? A gente fica chocado, que absurdo, terrorista, um cara vai lá e mata um tanto de gente, mas na verdade um bêbado quando sai e bate num carro, ele mata um monte de inocente também. Não é assim? Então, aqui nós temos uma construção, uma tipologia associada a uma argumentação, né? Uma base de uma dissertação argumentativa. Professora, mas eu não entendo isso, eu achei que fosse, na verdade, narração, porque tem personagem, porque tem uma história. Mas espera lá, gente, o objetivo do meu texto é contar a história desses dois ou falar sobre essa associação, né, posicionar-se a respeito de a pessoa beber e dirigir aqui no Brasil? Aqui eu tenho uma crítica, eu tenho um juízo de valor, não é? Então, eu tenho aqui um texto de base argumentativa. Vamos para o número 4. Esse é muito legal, é um trechinho de um texto também de uma prova da Fundação Carlos Chagas, e aí tá lá, em defesa da dúvida, já sei só pelo título, claro que eu não posso bater o martelo, que eu tenho que ler o texto, mas em defesa, um texto que trabalha um posicionamento, uma defesa, um juízo de valor, parece que ele tem base o quê? Argumentativa. Vou colocar só aqui, tá, gente? Para resumir. Numa época em que tantos parecem ter tanta certeza sobre tudo, vale a pena pensar no prestígio que a dúvida já teve. Olha que legal, aqui está falando, hoje em dia todo mundo sabe tudo, mas vamos pensar sobre o prestígio que a dúvida já teve. Nos diálogos de Platão, seu amigo Sócrates pulveriza a certeza, pulveriza dissemina, espalha, né? A certeza absoluta de seus contendores, abalando-a por meio de sucessivas perguntas que os acabam convencendo da fragilidade de suas convicções. Séculos mais tarde, o filósofo Descartes ponderou que o maior estímulo para se instituir um método de conhecimento é considerar a presença desafiadora da dúvida como um primeiro passo. Veja só, gente, parece, e o texto aqui, como diz minha menininha,
já deu de graça, né? O posicionamento dele é em defesa, defendendo a dúvida. Primeira frase ele diz, vamos pensar na importância que a dúvida já teve. O que ele faz, no primeiro parágrafo não, tá, gente? No primeiro período. O que ele faz nos períodos subsequentes? Nos 2 próximos períodos. Ele comprova a importância da dúvida. Ora, ele usa o que a gente fala, que é a estratégia da exemplificação. E claro que ele não exemplifica falando do pai dele, do vô dele, do tio dele. Ele exemplifica usando um argumento de autoridade. São filósofos de prestígio na sociedade. Ele diz que Sócrates, ele dissemina a certeza absoluta do pessoal lá, que o segue, né, que o defende, abalando a certeza, esse A aqui é um pronome que se refere ao antecedente, por meio de sucessivas perguntas, que acabam convencendo eles, entre aspas, né, acaba os convencendo, os contendores, da fragilidade de suas convicções. Então, essa é uma primeira comprovação. Séculos mais tarde, o filósofo Descartes, que também é argumento de autoridade, disse, ponderou, avaliou que o maior estímulo para instituir um método de conhecimento, a melhor forma de conhecer é considerar a dúvida. Ou seja, você só aprende duvidando. Outra estratégia argumentativa, outra exemplificação. É legal que, além de usar argumento de autoridade, ele utilizou por meio de exemplo, ele fez uma construção temporal, dizendo que a dúvida era importante numa época, né? E continuou importante séculos mais tarde. Gente, isso aqui é até legal para vocês verem na hora que vocês forem construir a redação de vocês. Veja que numa primeira frase, o cara introduz a ideia dele, né? A importância da dúvida. Nos outros períodos, ele vai comprovar esse posicionamento. No caso, ele escolheu estratégia argumentativa, como estratégia argumentativa, a argumentação de autoridade e a perspectiva histórica, mostrando que era importante antes e continua depois. Vamos para o próximo texto, Cidadezinha Qualquer, do Drummond. Esse texto, gente, ele tem uma cara especial, que é o próximo conteúdo que nós vamos estudar, que é o gênero. Esse texto, ele é um poema. Nós vamos trabalhar o poema particularmente, tá? Neste texto do Carlos Drummond, ele diz assim, eu sei que ele é um poema pelo formato dele, né? Ele é construído em versos. Verso é cada linhazinha do poema. Conjunto de versos, a ele se dá o nome de estrofe. Então, aqui eu tenho uma estrofe, 2 estrofes e a terceira estrofe. Nessa construção aqui, eu tenho, cada linhazinha dessa aqui, ó, gente, é um verso. O verso é diferente da frase porque a frase, ela segue, ela obedece uma estrutura sintática redonda, organizada em tese, em torno de sujeito, verbo e complemento. Claro que a gente sabe que existem frases nominais, existem frases que não têm verbo, eu não vou discutir isso agora. Mas numa frase ou num período, mais tecnicamente dizendo, você tem uma estrutura completa. No verso, não. O verso é a unidade semântica que o poeta quer apresentar. Ele pode fazer um verso como estrutura sujeito, verbo, complemento, ou ele pode fazer um verso com sujeito, outro com verbo, outro complemento, se assim desejar, para trazer ênfase ao seu texto. O poema, o foco dele é no sentido, o foco dele é na expressão. Tudo bem? Então ele diz, cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olha. Eita vida besta, meu Deus. Ora, gente, presta atenção, bonitinho demais esse texto. Vejam até, vamos questionar aqui, que ele coloca pomar, amor, cantar, não usa vírgula, né, gente? Vejam bonitinho que ele começa a frase aqui sem maiúscula. Tudo no texto literário tem um objetivo semântico, é esse que é o foco na hora de escrever. Gente, cidadezinha qualquer, olha que coisa interessante. Ele faz aqui, ele coloca um título. Cidadezinha qualquer, o diminutivo aqui, ele vai ter uma intenção, nós vamos ver. E o qualquer aqui é um pronome indefinido, né?
Não, qualquer cidadezinha é pronome indefinido. Cidadezinha qualquer, isso aqui é um adjetivo. Expressa um juízo de valor. Vamos ver. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Gente, se vocês prestarem atenção, é como se o Drummond tivesse tirado uma foto e falado assim, ó, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Se você prestar atenção, todas essas informações, elas são simultâneas. Como se ele, dentro da construção, tirasse uma foto, uma cidadezinha qualquer. Imagina, fecha seu olho. Tem uma casa, tem uma mulher, tem uma casa, tem uma bananeira, tem uma mulher na laranjeira, tem isso, tem aquilo. E você desenha isso na sua imagem. O texto, ele tem como base, então, uma descrição. Eu não estou dizendo para você que um homem estava andando devagar e encontrou um cachorro, viu a janela, não existe uma sequência temporal. Você viu cenas simultâneas, o que mostra a foto de uma cidadezinha qualquer. Claro que aqui, gente, o Drummond, nesse último verso, ele faz uma reflexão. E eu não posso deixar de considerar que aqui tem um quê de posicionamento, né? O Drummond, ele fez uma foto de uma cidadezinha qualquer e a gente lê isso como se fosse uma crítica a essa vida besta, boba dessas cidades pequenas. Estou criticando, nem é meu posicionamento, não estou fazendo juízo de valor, mas é o que o texto fala. Eita, vida comum, cidadezinha qualquer, tá aí, ó, interior de Minas, de onde ele veio, né? Ele tem muito texto falando de Itabira, desse dia a dia comum, igual, rotineiro, tá certo? Não precisa de concordar ou discordar, é o que o texto apresenta ali. Então, eu vou dizer que a base do texto é tirar uma foto da cidade e dizer. E aí, no final, ele faz uma apreciação que, combinada com o título, nos leva a pensar a uma crítica, a um questionamento, a uma reflexão sobre essa foto dessa cidade comum. Tudo bem? Gente, isso é tipologia textual. Nós vamos trabalhar depois, agora, daqui um pouquinho, com questões de prova. Eu preciso ainda falar para vocês sobre gênero, bem rapidinho, e aí a gente já vai para um módulozinho de exercício. Fechou? Então, para a gente finalizar esse conteúdo feliz e contente, peraí, eu quero falar para vocês a diferença entre tipologia textual e gênero textual. A tipologia, ela está relacionado à estrutura do texto. Relaciona-se ao objetivo com que o texto foi construído, o seu propósito. Já o gênero do texto está relacionado à manifestação concreta, vou colocar isso entre aspas, viu? Do texto. Seria a materialização desse texto. Quando eu falo em tipologia, gente, eu falo o que eu quero falar para o cara. Eu quero contar uma história, eu quero descrever, eu quero... Para isso, eu vou escolher uma estrutura, vou escolher as palavras, os verbos, a paragrafação, e aí eu vou fazer um daqueles tipos. Diz a teoria que existem 5 intenções básicas. Quero te contar uma história, eu quero te convencer, eu quero expor, eu quero ensinar, tá certo? Esses textos, eles serão materializados, eles vão aparecer para o interlocutor de alguma forma. Essa materialização do texto é o gênero textual. Gente, a materialização do texto depende do autor, depende do receptor, depende da situação comunicativa. A cada situação tem-se um gênero diferente. Então, enquanto o tipo textual é dividido em 5, diz a a teoria linguística fala que a gente tem basicamente 5 intenções, ou eu quero descrever algo, ou eu quero narrar algo, ou eu quero expor algo, ou eu quero argumentar, posicionar e convencer alguém, né?
ou eu quero ensinar alguém, as tipologias, enquanto as tipologias são fixas, só tem essas 5, né? Só há essas 5. Os gêneros textuais, eles são infinitos. Não, infinitos não é uma boa palavra, mas eles são muitos, bastantes. Estão em grande número. Quando eu estudei isso na faculdade, gente, eu fiz especialização em gênero, ensino de gênero, a formalização dos gêneros. Na época, em 2005, muitos anos atrás, o Marcuski, que é um grande estudioso de gênero, ele tinha normatizado mais de 350 gêneros diferentes. De lá para cá surgiram muitos outros, né? São muitos anos aí de espaço, surgiram infinitos outros gêneros. Se você pensar bem, mais ou menos naquela época existia o Orkut, né? Lá no Orkut, naquela situação comunicativa, naquele espaço, a gente escrevia um depoimento para a pessoa. Depoimento era um gênero de texto. A gente deixava um recado para a pessoa num gênero que era chamado de scrap, não é? O Orkut saiu, né, caiu em desuso, entrou o Facebook. Facebook a gente não escreve depoimento, a gente escreve publicações ou posts, não é? A gente escreve um inbox. Existe o WhatsApp, agora escreva um zap para a pessoa. Então, a cada tecnologia nova, a cada contexto novo, nós vamos criando novos gêneros. Ora, ninguém nunca imaginaria o e-mail. Antigamente, o gênero mais comum era a carta, né? Você mandava uma carta para uma pessoa. Então, né, isso não vale a pena normatizar. Eu preciso de comentar um gênero ou outro que pode ser cobrado na prova. Nós vamos fazer isso bem ao longo do curso, tá? Eu não vou pegar uma aula só de gênero para não ficar mais teoria em sequência. Eu só quero que vocês tenham noção. Por exemplo, eu quero te contar uma história. Eu posso te contar essa história por exemplo, mandando um e-mail para você. O e-mail é um gênero. Ah, eu não mexo em computador, professor, então eu posso te contar essa história te fazendo um telefonema. Telefonema, um gênero de texto. Posso te contar uma história mandando um zap para você. Posso te contar uma história falando diretamente. Então, assim, posso contar uma história fazendo uma crônica, um conto, um romance, uma novela. Cada uma dessas construções textuais, manifestações do texto, é considerado um gênero específico. Então, os gêneros são muitos. Na verdade, não vou colocar quantos, mas só como exemplo. Vou pegar a narração. Eu posso narrar fazendo uma fábula. Eu posso narrar fazendo uma crônica. Eu posso narrar fazendo uma novela. Um conto, cai muito em prova conto. Um romance. Posso narrar mandando uma carta para você. Posso mandar um e-mail contando, etc, etc. Posso fazer um depoimento. Quando eu faço um depoimento, não é? Etc, etc, etc. Veja, todos esses textos no tradicional têm como base uma história, uma narração, mas eles são construídos de formas diferentes. Veja só, na fábula, a fábula ocidental, ela tem como base, é comum a gente narrar com personagens tipos animais, né? A crônica tradicional, porque a fábula ocidental ela tem outro padrão, depois eu vou contar para vocês. A crônica, por exemplo, ela parte em tese de algo cotidiano e faz uma reflexão geral. O conto, ele vai contar uma história, mas não parte de algo cotidiano, ele trabalha com tipos genéricos. A novela, ela conta várias histórias ao mesmo tempo. A carta tem uma estrutura, um formato específico, tem local e data, tem vocativo, etc, 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 etc. Pessoal, é o seguinte, próximo vídeo nós vamos fazer exercícios e depois vamos entrar em referenciação. Existem alguns gêneros que a gente precisa de estudar. Artigo de opinião nós precisamos de estudar, conto a gente precisa de estudar, não muitas características, crônica, fábula, todos eles nós vamos trabalhar, mas eu vou trabalhar em exercícios, tá certo? Vou trabalhar a teoria e a gente faz uma prova em que caiu o conto. Vou trabalhar a teoria, a gente faz uma prova que caiu uma fábula e assim por diante, tá? Para a aula não ficar muito cansativa.
Esse primeiro módulo ele foi bem teórico, mas os próximos a gente vai fazer um pouquinho de teoria, um pouquinho de exercício. Um pouquinho de teoria, um pouquinho de exercício, pra vocês não ficarem cansados. Gente, fica firme, continua. Tem dia que tá cansado, tá desestimulado, não tô aprendendo bem, não tem problema não, continua lá, disciplina é muito importante. Quando você fura um dia, 2 dias, 3 dias de estudo, para voltar é muito difícil. Então, mesmo que seu aproveitamento não esteja a 100%, senta sua bundinha lá no lugar que você no lugar planejado, no horário que você combinou com você mesmo e cumpra o seu cronograma que você vai chegar lá, tá bom? É um prazer enorme e te espero no próximo módulo. Beijo!